A casa se erguia, não imponente, mas opressoramente silenciosa. Um corpo imóvel de madeira cinza, fincado na terra de Harrisville. Quando a família Perron cruzou aquela soleira pela primeira vez, sentiram o ar denso, quase viscoso, como um suspiro frio preso em seus pulmões. A atmosfera não era de lar, era de espera. Os sussurros vieram primeiro, leves como o raspar de unhas em seda, um som que ninguém jamais conseguia isolar. Os objetos começaram a dançar na periferia da visão. Uma porta que bate, mas não havia vento. Um cheiro pútrido de carne podre que vinha do nada e voltava para o nada. As crianças, inocentes, foram as primeiras a ver, a sentir a presença fria que não era um fantasma, mas sim a própria malevolência encarnada. Quem passa pela Round Top Road e se depara com a casa 1677 pode até pensar que aquela é só mais uma entre as várias residências da Vila Burrillville. Porém, a moradia, que hoje pertence a Corey e Jennifer Heinzen, possui uma história um tanto quanto intimidadora. Afinal, antes deles comprarem o imóvel, em junho de 2019, o local já era conhecido popularmente por seus vários relatos de atividade paranormal. E não estamos falando apenas de simples portas se abrindo sem ninguém por perto. A casa emana uma energia pesada e várias coisas conturbadas já aconteceram lá dentro. Tanto que um de seus antigos donos chegaram a chamar os famosos especialistas paranormais Ed e Lorraine Warren para investigá-la. É aqui que mais uma vez a realidade e a ficção se encontram para contar uma das histórias de terror mais assustadora dos últimos tempos, que em 2013 inspirou a criação da franquia cinematográfica de terror Invocação do Mal. Os relatos são baseados nas situações vividas pela família Perron, quando Carolyn e Roger se mudam para o endereço com suas 5 filhas na década de 1970. Desde que chegaram lá, passaram a presenciar pequenos, mas inexplicáveis acontecimentos. E não demorou muito para que esses eventos aumentassem de intensidade e proporção. Carolyn relembra que sua vassoura parecia estar viva, se movendo de um lugar para o outro da casa, isso quando ela não desaparecia completamente. Além disso, não era raro de se ver pequenos bolos de sujeira no centro do chão da cozinha, quando a mesma havia acabado de ser varrida. Como explica a matéria do All That Interesting, um tempo depois, a família se recorda de começar a sentir cheiros horríveis pelo local, como se fosse carne podre. Dormir parecia ser um ato de resistência e muita determinação,
já que eles relataram que suas camas começavam a tremer por volta das 5h15 da manhã. Roger, conforme relembrado pelo USA Today em 2013, relatou que uma vez, quando estava no porão, sentiu uma presença fria e fedorenta atrás de si. Por isso, a família evitava ao máximo ficar no local. O equipamento de aquecimento costumava falhar misteriosamente, fazendo com que o pai da família tivesse que se aventurar para encontrar soluções. Conforme mostrado no filme, havia um suposto espírito que residia na casa e se refere a uma mulher que morou ali. Seu nome era Bathsheba Sherman, uma mulher que viveu no século XIX em Rhode Island e se tornou o centro das lendas sobre a casa. Quem quer que fosse o espírito, ela se via como dona da casa e se ressentia da competição que minha mãe representava para essa posição. Disse Andrea Perron, a filha mais velha, segundo relata o The Mirror, relatando também o quão violento era o suposto espírito. Segundo as histórias locais, ela teria sido acusada de bruxaria após a morte misteriosa de um bebê, supostamente usado em um ritual satânico. Ela morreu em 1885 e alguns acreditam que amaldiçoou a terra onde viveu, dizendo que ninguém teria paz ali. By the power of God, I condemn you back to hell. O desfecho da história da família Perron e da casa que inspirou a Invocação do Mal é envolto em mistério, dor e libertação. Depois de quase uma década vivendo sob manifestações inexplicáveis, vozes, passos, objetos se movendo sozinhos e a possessão que quase destruiu Carolyn Perron, a família decidiu deixar a fazenda de Harrisville em 1980. Quando finalmente cruzaram a porta pela última vez, sentiram que estavam deixando para trás algo que nunca mais deveria ser despertado. Segundo a filha mais velha, Andrea Perron, o mal nunca foi totalmente vencido, mas foi silenciado quando a família se afastou. Em entrevistas e nos livros que escreveu, Andrea contou que, ao saírem, uma sensação de paz tomou conta de todos, como se uma presença sombria finalmente tivesse sido quebrada. Os Warren, Ed e Lorraine nunca mais retornaram ao local e o caso ficou registrado como um dos mais intensos de suas investigações. A mulher associada às lendas da casa, Bathsheba Sherman, havia morrido quase 100 anos antes, em 1885. Historicamente, ela foi apenas uma moradora da região e nenhuma prova de feitiçaria ou maldição foi encontrada, mas, no imaginário popular, seu nome ficou marcado como o símbolo do espírito maligno que teria atormentado a fazenda. Com o passar dos anos, novos donos ocuparam a propriedade. Alguns afirmaram sentir ainda presenças estranhas. Outros viveram ali em paz. Hoje, a casa é aberta a visitas e investigações paranormais, atraindo curiosos de todo o mundo. É uma história verdadeira. Você não ouve falar disso sendo frequentemente filmado, dirá baseado em uma história verdadeira. E este filme mas é único em capturar não só essa história como família, né? Mas também contada do ponto de vista, uma perspectiva muito única de Ed e Lorraine Warren, os pesquisadores paranormais que vieram à nossa fazenda, nossa casa de infância no início dos anos 70. Eles vieram nos ajudar. Esta história ficou esquecida por 30 anos, quase 40 anos depois tive o privilégio de assistir antecipadamente ao filme na Califórnia, sentado ao lado da senhora Warren, com minha irmã Cindy,
ao meu lado e passamos uma caixa de lenços de papel de um para o outro, pois tocou cada um de nós de maneiras que nunca imaginei. Esperava algo totalmente diferente. Esperava que Hollywood fizesse o que sempre faz. E, no entanto, em certos aspectos, este é um filme muito calmo e reflexivo. Você nunca saberia disso pelos trailers, mas é o trabalho deles atrair o público. Também é sobre o amor de uma família. Também é sobre pessoas que vieram ajudar. Quem achou isso é o mais significativo. E uma história envolvente, sombria e perturbadora, como nunca haviam ouvido em 50 anos de carreira. O que posso dizer em nome de James Wan? Os produtores, elenco e equipe de O Conjuring conseguiram capturar verdadeiramente o que enfrentamos. Não se pode comprimir 10 anos em 2 horas, mas pode-se tentar até morrer.